Para as coisas ficarem devidamente claras, né? As coordenadas generalizadas aqui que nós estamos usando são simplesmente as coordenadas cartesianas de posição da partícula. X, Y, Z. Então, isso aqui seria o Q1, Q2, Q3. Simplesmente as coordenadas cartesianas de posição dessa partícula no espaço. É um sistema formado por uma única partícula, carregada e movendo sob a ação de um campo eletromagnético que tem esses potenciais aqui. Então, o nosso objetivo é mostrar que esta força admite um potencial generalizado e identificar o referido potencial generalizado. Relembrando aqui, ó, as forças generalizadas devem ser da forma onde essa derivada é uma derivada total em relação ao tempo. Isto aqui é uma derivada parcial do A em relação ao tempo. Então, se nós queremos tentar pôr esta expressão nessa forma aqui, ó, veja que aqui no caso, ó, K, aqui no nosso caso específico, né? K toma os valores 1, 2, 3, que correspondem às coordenadas Q1 igual a X, Q2 igual a Y, Q3 igual a Z. Então, se nós queremos tentar pôr esta expressão aqui nessa forma, temos que introduzir uma derivada total em relação ao tempo aqui. Ó, observe, esses campos E e B, e consequentemente, esses potenciais φ e A, são funções da posição da partícula e do tempo. Esse φ é uma função de RT. A é uma função vetorial de RT. Portanto, a derivada total de A em relação ao tempo é, pela regra da cadeia, né? Derivada de A em relação a x dx dt, mais a mesma coisa, mais a derivada parcial de A em relação ao tempo. A derivada total leva em conta a dependência implícita e a dependência explícita. Mas veja se vocês concordam que, numa forma compacta, isso é a mesma coisa que este operador é aplicado ao vetor A. Por exemplo, o primeiro termo aqui, ó, é Vx derivada parcial em relação a x, que é o primeiro termo desse produto escalar, mais Vy derivada parcial em relação a y, mais Vz derivada parcial em relação a z. Tudo isso aplicado ao vetor A da soma desses três termos aqui. Nabla é o operador nabla usual em relação às coordenadas x, y, z. Isso aqui, né, com as coordenadas QK sendo as coordenadas cartesianas, esse termo aqui, para cada K, é a componente correspondente do gradiente de U. Então isso aqui é menos gradiente de U, vetorialmente, quando colecionamos as três componentes. Agora vocês veem que aqui aparece o mesmo tipo de coisa, só que derivadas em relação às velocidades. Ou seja, isso aqui são componentes de um gradiente da função U relativamente às velocidades generalizadas e não às coordenadas. Então vai ser conveniente introduzir um operador nabla em relação às velocidades definido da maneira óbvia. Ó, eu vou colocar um subscrito V para indicar que ele atua sobre as velocidades, não sobre as coordenadas. E é definido dessa maneira aqui, ó. X chapéu derivada em relação a x ponto mais y chapéu. Então o que nós vamos fazer é, no lugar desta derivada parcial de A em relação a t, eu vou substituir a derivada total menos esse termo aqui. Então, ó, essa expressão de f pode ser escrita da seguinte maneira: menos gradiente de φ, então menos 1 sobre c derivada total de A em relação ao tempo, menos, como tem um menos aqui, mais, e mais esse aqui que vai ser repetido. Nós queremos caminhar numa direção de algo assim. Esse termo que contém uma derivada total, ele deve ser derivada de alguma coisa em relação à velocidade. Dessa alguma coisa que é o U procurado. Esse A, que aqui está, pode ser escrito como gradiente em relação às velocidades
do produto escalar VA. Lembre-se de que esse operador só atua nas velocidades. A não é a função das velocidades. Então a dependência nas velocidades está toda aqui. Por exemplo, pega a componente x dessa equação. AX deve ser a derivada em relação a x ponto disto aqui. Mas esse produto escalar é x ponto, ax mais etc. E a derivada em relação a x ponto captura exatamente o ax. Idem se você trocar x por y e por z. Então este termo aqui, ó, podemos escrever ainda que essa força F é E que multiplica menos gradiente de φ menos 1 sobre C gradiente V de VA e mais o resto, vou simplesmente repetir. Olhando para cá, como o único termo que tem o DDT é este aqui, então V escalar A deve ser um pedaço, pelo menos, desse potencial U procurado. Esse potencial U deve conter um termo proporcional a V escalar A, com um coeficiente que vai ser o menos E sobre C. Resta ver se nós conseguirmos juntar esse resto com isso aqui, de tal maneira que nos permita identificar completamente esse potencial U. Isso é possível usando uma identidade vetorial que permite reescrever essa soma de termos numa maneira conveniente para nós juntarmos tudo e pormos nessa forma aqui. A identidade vetorial é a seguinte: gradiente de um produto escalar é uma soma de 4 termos. Como o produto escalar AB é simétrico, então eu só preciso escrever esses 2 termos aqui. Os outros 2 são obtidos trocando B por A. Tome A como sendo V e B sendo potencial vetor A. E lembrando que esse gradiente aqui só atua nas coordenadas. Quando atuar sobre algo que só dependa das velocidades, dá zero. E reciprocamente, esse operador nábula só atua nas velocidades. Quando atuar sobre uma função que seja só das coordenadas, dá zero.